Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, que a paz de Jesus neste momento possa envolver a todos em muita luz, para que a gente possa juntos refletir um pouco sobre Jesus, nosso irmão e mestre. E para iniciarmos, vamos ler uma mensagem que está no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Então vamos lá, vamos à mensagem? Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no e ouviram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. Acorreram de toda parte, das redondezas do lago e dos campos, das cidades distantes e das aldeias, para ouvi-lo. No ar pairava algo especial. O azul dourado dos céus confraternizavam com o verde queimado da terra, e a brisa cariciosa chegava do mar. A montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. O Filho do Homem, que desce aos homens vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, e do homem que sobe, conduzindo os homens por sobre as escarpas lacerantes até o seio de Deus. Perder-se entre as querelas humanas para encontrar os espíritos em perturbação na noite das necessidades aparentes e resplandecer na madrugada sublime, guiando-os por sobre os escombros da véspera, a fim de subirem até o planalto, onde brilha permanente o sol claro e demorado dia. Que Jesus nos abençoe e que neste momento possamos fechar os nossos olhos
e agradecer a Deus por esta oportunidade, por este momento de reflexão, por falarmos de Jesus, este Filho tão sublime, tão maravilhoso, que esteve entre nós, nos irradiando de luz, de palavras, de amor. Gratidão ao Pai por este momento. Que a sua luz se estenda a todos. Que assim seja, graças a Deus. Então, neste momento, nós vamos refletir sobre a mensagem de Jesus, sobre esse mestre, esse irmão que esteve entre nós. E para começar, nós precisamos compreender que Jesus deixou os planos superiores para estender suas mãos compassivas a nós e aos outros, irmãos necessitados em evolução na Terra. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, os Espíritos perguntam assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Que maravilha, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, do item 3 ao 9, vai falar sobre Jesus, sobre Cristo. E lá diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, devolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Então, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Jesus, nosso irmão. Ele é o nosso irmão maior, porque ele é filho de Deus e nós também o somos. E isso é muito maravilhoso. Saber que nós temos um guia que está num patamar tão elevado, que, assim como nos refere os Espíritos, ele foi o Espírito mais puro que esteve na Terra, mas se consagrou como nosso irmão. Nos orientou, nos acolheu, nos estendeu a mão, nos ensinou o caminho que leva ao Pai e o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo. Mas Jesus, o título de todos os títulos que ele poderia ter, como médico, como sábio, como profeta, o título que ele escolheu para si foi o de mestre. É assim que ele diz em João 13:13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então esse título, sim, Jesus o reivindicou.
Jesus é mestre e, como tal, veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Esse está no livro Jesus, de Alta de Souza. E é assim como excelente mestre que Jesus conhecia a natureza humana. E isso fica muito claro em algumas passagens bíblicas, como: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso está em João, capítulo 10, versículo 14 e 15. Então, Jesus, ele também se mostra como o bom pastor e como nós sendo suas ovelhas. Então ele conhece a nossa natureza e ele sabe dos cuidados que cada um de nós precisamos. Esta passagem também sobre Jesus ter esse conhecimento de nossa natureza está em João 2:25. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ele conhecia o que havia dentro de nós. E como um excelente mestre, um excelente educador, Jesus veio para nos educar, para nos ensinar, trazendo mensagens e lições maravilhosas que, naquele tempo, talvez não compreendêssemos muito bem. Mas ele falava por meio de parábolas, por alegorias, porque ele mesmo dizia: a cada um a seu tempo irá entender. Então, inúmeras vezes, Jesus, ele ressalta a sua condição de filho de Deus, portanto, nosso irmão. E quando chamado de mestre, também deixou muito claro que verdadeiramente o era. Porque ele era o nosso mestre que veio nos trazer as boas novas. E continua nos trazendo até hoje. Continua nos guiando e nos ensinando até hoje, porque os seus ensinamentos perduraram por séculos e séculos e séculos e estão até hoje. São mais de 2000 anos. Esse mestre por excelência, seus ensinos, que são para o espírito, para a vida de todos nós. Enquanto nas escolas aprendemos conhecimentos limitados ao entendimento, a cada época, encontramos formas e formas de ensino. Jesus, o mestre dos mestres, ele, quanto mais evoluíamos e admiramos, porque mais valiosos e atuais se tornam seus ensinamentos. Então veja bem, quando Jesus nos ensinou lá no passado, por meio de parábolas, de alegorias, muitos ali não estavam preparados, porque a sua evolução ainda era muito pequena para compreender a dimensão de seus ensinamentos. Mas mesmo assim, ele, como um semeador, ele espalhava a sua mensagem. Para quem tivesse ouvido, ouvisse, e quem tivesse olhos, visse. À medida que fomos evoluindo, ouvindo a sua mensagem, cada vez mais o nosso coração, a nossa mente, ela vai se preparando, vai se melhorando para receber essas mensagens. Olhemos para nós hoje. Quando lemos alguma mensagem de Cristo, temos um entendimento. E depois de um determinado tempo, fazendo leituras, buscando conhecimentos, lemos novamente essa mesma mensagem e já temos um outro entendimento. E isso é maravilhoso, porque nós somos esse solo que Jesus semeia e que vem ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, de encarnações em encarnações, preparando, burilando
revolvendo para ir recebendo a mensagem, para ir aceitando a mensagem e vivendo a mensagem de Jesus. Isso é muito maravilhoso, porque é um mestre, é um educador que nos prepara para receber a mensagem. A boa nova que apresenta de forma sublimada as orientações que vai definir com clareza a autoridade de Jesus, a sua condição de dirigente maior da humanidade. Nesse contexto, a fórmula da nossa definitiva libertação espiritual encontra-se neste conselho de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso é muito maravilhoso, porque diante do conhecimento que Jesus nos traz, diante da verdade que Jesus nos traz, isso vai nos transformando e nos libertando dos grilhões. Ele nos liberta. Ele nos torna leve o nosso fardo. Seguir com Jesus, aprender com Jesus é leve, é tranquilo, quando nos preparamos para isso. E esse preparo, ele não acontece só hoje e nem ontem. Ele vem sendo feito há muito tempo. Graças à encarnação, à reencarnação, que o nosso espírito vem se corrigindo e se preparando para esta palavra do Mestre. E é por isso que ele vem falando através de alegorias e nos trazendo mensagens belíssimas que até hoje, cada vez que vamos nos apropriando dessas mensagens, vamos fazendo novas leituras, vamos tendo novas compreensões a respeito dela. Eu sou o pão da vida. Isso está em Jó 6,48. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do conhecimento, da vida após a morte. É Ele que traz para nós o conhecimento da vida eterna, de que não acaba tudo aqui, de que o que sofremos aqui, o que passamos aqui, tem uma lógica, porque se soubermos passar por tudo isso, nós vamos ter muito mais, nós vamos ter alegrias. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. E eu vou preparar morada para vocês. Jesus nos traz esperança. Ele mostra com calma, com amor, o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Ele é o nosso caminho. E Ele nos ensina, por meio de parábolas, de alegorias, para nos preparar para todo o conhecimento. Então, Jesus nos contava história para refletirmos a respeito do reino de Deus, que está em nós, de nossos talentos, através da parábola dos talentos, da nossa rebeldia, do livre-arbítrio, do recomeço, na figura do filho pródigo, do semeador. Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Isso é maravilhoso, uma simplicidade. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear e que experimentou a rudeza da terra, vencendo-a pelo trabalho, a canícula causticante, superando-a
e colocou as suas sementes no colo amigo do solo. E neste contexto fala da semente do solo que nem sempre está pronto para receber a semente mensagem do reino de Deus. Nem sempre nós, seres humanos, estivemos prontos. Fomos aqueles solos pedregosos do orgulho, secos da tristeza, que não permitiu a semeadura. Depois de regar com lágrimas, trabalho árduo, até que a terra fertilize, né? Até que nossos corações estejam aptos a receber os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, essa aridez que está em nossos corações, muitas vezes é preciso trabalhar e muitas vezes sentimos dor, choramos, sofremos, até que amolecemos, até que a mensagem semente seja acolhida, seja envolvida, e aí ela brote e desabroche. Jesus, o nosso mestre, ele tem paciência. Ele tem paciência, porque ele sabe, assim como os educadores, que cada aluno vai chegar um dia naquilo que ele tem como destino, naquilo que ele se projeta, mas não vão chegar todos ao mesmo tempo. Tem aquele que é mais difícil e tem aquele que está mais aberto para o conhecimento. E aquele que está mais aberto vai bebendo cada vez mais, vai buscando cada vez mais e vai evoluindo. Passa de ano rapidinho. Mas tem aquele outro que é preciso ficar ali, trabalhando, até que ele acorde, até que aquele solo esteja pronto, que aquela mensagem realmente faça sentido e aí ele cresça. Jesus teve toda essa paciência conosco. Ele foi o mestre que nos acolheu e que trouxe a mensagem renovadora, que nos tornou cristãos, seguidores desse mestre maravilhoso. Jesus, ele foi um mestre com autoridade, porque ele ensinou pelo exemplo. Olha que maravilha! Ele não usou só palavras, o seu magnetismo, que atraía. Não foi só assim. Ele ensinou pelo exemplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A autoridade de Jesus é de cunho moral. Será que nós temos essa autoridade? Essa autoridade de cunho moral é a que se impõe. Ela se impõe naturalmente, sem ofensas nem violência. É a autoridade do amor. O dia em que a humanidade tiver conhecimento da mensagem do Cristo, uma nova ordem se estabelecerá no planeta. E nós estamos caminhando para isso. Para um planeta de regeneração. Olha o que vem acontecendo no nosso entorno. Olha o que nós estamos vivendo. A semente sendo plantada nos corações, que são aqueles solos de pedregulho, de aridez. Aí é preciso, muitas vezes, a dor para reconhecer, para receber essa mensagem. A mensagem de Cristo, a boa nova, ela vai estabelecer esse planeta. Vai transformar esse planeta. Ele veio
há 2000 anos, há mais de 2000 anos. E essa mensagem permanece até hoje. A semente que ele plantou, ela continua brotando nos corações dos homens. Ela continua ali sendo semeada, através dos seus discípulos, através de tantos discípulos que seguem o seu caminho, a sua mensagem, porque Jesus preparou os seus discípulos. E mostrando o amor, mostrando pelo exemplo, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, para poder mostrar a igualdade. Ele, enquanto mestre, ele lavou os pés dos seus discípulos, para mostrar que todos deveriam ser iguais, que todos deveriam ser irmãos, porque só assim eles conseguiriam levar a mensagem de amor do mestre. Olha quanto ensinamento Jesus nos trouxe. Quantos ensinamentos ele nos trouxe. E o maior deles é amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso ele respondeu quando foi questionado: o que fazer para entrar no reino dos céus? Então Jesus nos ensina o maior mandamento, que é o amor. E assim ele nos ensinou, também amando. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. E quando ele é questionado, quem é o meu próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano. O meu próximo nem sempre é aquele que está do meu lado, mas sim aquele que precisa de mim. Esse é o meu próximo. E Jesus nos ensina por meio de parábola. E esse mandamento de amor que ele ensina, falando do bom samaritano, é o que nós devemos seguir. Então Jesus, enquanto mestre, ele ensina com simplicidade, ele nos ensina a questionar. E assim ele vai falando da figueira seca, do pastor e suas ovelhas, dos pescadores e seus pescados, da videira verdadeira e seus frutos. E assim, como mestre, ele nos ensina o caminho para chegar ao Pai. Porque ele é o caminho. E se nós seguirmos o seu caminho, nós podemos chegar ao Pai. Nós podemos chegar ao reino de Deus, mas principalmente encontrar o reino de Deus dentro de nós mesmos. Ele é o exemplo que esteve aqui na terra, exemplo moral, de amor, de perdão, de caridade. E se nós seguirmos os seus exemplos, nós estaremos nos auto-iluminando, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele também falou de não colocar a luz debaixo do alqueire. Nós, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, podemos nos auto-iluminar e encontrar o reino de Deus que está em nós, porque Jesus nos mostrou esse reino. Então, que possamos estar abertos para esta luz divina, que nos aquece, que nos ilumina e que nos faz acender em nós a nossa luz e fazê-la brilhar, iluminar a nós e ao nosso entorno. Que possamos não mais esconder essa luz dentro de nós, mas fazê-la brilhar, fazer iluminar o nosso próximo também. E assim levar a boa nova do Cristo, o conhecimento, as mensagens de amor
que Jesus nos ensinou. Que possamos refletir sobre cada uma de suas mensagens e pensar se podemos também agir assim. Porque se conseguirmos o mínimo que conseguirmos, já estaremos subindo degraus e degraus na evolução. Porque Jesus esteve aqui para nos ensinar esse processo, para ensinar à humanidade o caminho que nos leva ao reino de seu Pai, ao reino de nosso Pai. Que Jesus possa nos abençoar e nos proteger, hoje e sempre. Que assim seja. Agora vamos fazer uma prece, fechar os olhos, mentalizar Jesus diante de nós. Vamos senti-lo, sentir suas mãos sobre nossas cabeças, sentir o seu magnetismo envolvendo-nos, trazendo paz, esperança no mundo melhor, em humanos mais dóceis, mais amorosos, mais solidários. Pedimos também que nesse momento possa ser feita a fluidificação das águas no lar de cada um que aqui está conectado em oração. Te agradecemos imensamente, amado Mestre Jesus, por esta luz que nos envolve, pelos seus ensinamentos, pelo seu amor imenso que nos doou. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. Que essa mensagem possa estar no coração de todos, que Jesus abençoe a todos, que tenham todos uma excelente noite. Que assim seja. Boa noite.